Oba! No vídeo de hoje eu vou te falar de uma florzinha linda, delicada, perfumada e ideal para ser cultivada no sol. Então, se você quer fazer um canteiro bem cheio, parecendo uma nuvem fofinha, ou então quer plantar vasos que fiquem volumosos, mas delicado, fica comigo que eu vou te falar tudo o que você precisa saber de como cultivar a flor de mel. E no final do vídeo eu vou fazer o plantio dela numa torre de vasos e vou te mostrar todo o passo a passo. Eu sou a Cris Bernardes, eu sou florista e jardinista apaixonada pela natureza e nesse canal eu compartilho com você todo o meu conhecimento e minha experiência em como cultivar e decorar a casa com as plantas. O nome científico dela é Lobulária marítima, mas ela é mais conhecida como Aliso ou flor de mel, por conta do perfume adocicado que ela tem, que inclusive atrai vários polinizadores. A florzinha dela é pequenininha, composta por 4 pétalas, e a inflorescência toda é formada por várias florzinhas juntas e é isso que cria esse volume tão característico da flor de mel. A cor mais comum é a branca, mas também existe uma rosada meio roxinha. E eu também já vi para comprar sementes da flor de mel amarela, mas eu nunca vi pessoalmente. Ela é uma planta compacta que pode chegar a mais ou menos 15 centímetros de altura. Ela pode ser plantada diretamente em canteiros, formando densos maciços que realmente lembram nuvens fofinhas. Ou elas também podem ser plantadas em vasos. E por ela ter um crescimento mais pendente, ela fica linda em vasos suspensos ou em vasos mais altos, que é a minha ideia aqui de fazer essa torre de vasos. Ela pode ser plantada sozinha ou junto com outras plantas, trazendo leveza à composição. A flor de mel deve ser cultivada recebendo sol diretamente sobre ela. Pode ser o dia todo ou pelo menos 4 horas de sol diárias. As regas devem ser frequentes, porque como ela é uma planta que vai ficar exposta ao sol, o solo seca mais rapidamente e não é interessante a gente deixar faltar água. Quando as mudinhas vêm nessas caixas que tem pouco substrato, é ainda mais importante a gente ficar atento em relação à rega. Mas a dica é: fez a compra da caixa de mudas, plante o quanto antes para evitar que a planta sofra. Ela é uma planta tolerante ao frio e até às geadas. Inclusive, ela gosta de um clima mais ameno, por isso ela é uma planta bastante cultivada na região sul e sudeste. Uma curiosidade é que ela é uma planta comestível, tanto as florzinhas quanto as folhas, quando ela é cultivada sem agrotóxicos. Então ela tem ganhado cada vez mais espaço na culinária, na finalização dos pratos, trazendo beleza e um leve sabor. Você pode comprar as mudas já formadas e floridas, como essas minhas aqui, que eu comprei nessas bandejas, são 15 mudas, elas são relativamente fáceis de encontrar e também uma planta barata. Aqui na minha cidade ela é encontrada na faixa de 30 a 35 reais essas 15 mudas. Mas você também pode fazer o plantio da flor de mel através de sementes. Eu dei uma navegada aqui e encontrei sementes da flor de mel branca, da roxinha e da amarela que eu comentei. Então eu vou deixar o link desses produtos e de outros que eu utilizar ou citar fixados para que você possa encontrá-los depois. A flor de mel é uma florzinha anual, então o ciclo de vida dela, desde que germina a sementinha até o fim, é de 12 meses. Então, passado esse período, a planta vai perdendo vigor e é indicado que a gente replante novas mudas para renovar o canteiro ou os vasos. E agora, antes de eu fazer o plantio da minha torre de vaso, eu quero te pedir uma coisa rapidinha que ajuda tanto o canal. Se você estiver gostando, não se esqueça de clicar em curtir e de compartilhar com os amigos que, assim como nós, amam as plantas. E se você ainda não é inscrito no meu canal, clique em se inscrever e ative o sininho para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui com tanto carinho para você.
Então eu vou começar montando a minha torre de vasos. Eu tenho um vídeo aqui no canal que eu mostrei todo o passo a passo de como fazer essa torre. Ele é relativamente fácil, mas ele tem alguns segredinhos de como encaixar, como fazer o furo para que ele fique bem inclinado, assim, com esse aspecto de uma torre de vasos sendo equilibrados. Então eu sugiro para que vocês assistam esse vídeo para acompanhar o passo a passo da montagem da torre de vasos. Eu tinha outras plantas antigamente já plantadas, mas agora eu eliminei, os vasos estão vazios, não tem nem a camada de drenagem, nem o substrato para eu começar do zero. Só o vaso grandão que fica embaixo que eu deixei com a camada de drenagem e um pouquinho de substrato. Eu só vou acrescentar as mudas e mais substrato para completar o plantio. Mas vamos começar aqui com essa montagem. Prontinho, a torre já está posicionada. Eu gosto, gente, desse efeito de envelhecido que os vasos de barro vão criando com o passar do tempo. Então eu deixei ele desse jeitinho mesmo, com esse limo esverdeado, meio esbranquiçado. Se você gosta dos vasos bem limpinhos, é só fazer a limpeza antes de iniciar o plantio, porque isso é uma coisa que acontece comumente no cultivo dos vasos de barro em ambiente externo, tá? Agora, o primeiro passo é fazer a camada de drenagem nesses vasos. Eu vou utilizar uma pedra brita fininha para colocar no fundo do vaso. Como um dos meus vasos tem um furo lateral aqui, eu vou colocar esse pedacinho de juta bem pequenininho aqui dentro, só para tampar esse buraquinho e a pedrinha não sair por ele. Aí eu vou colocar uma camada fina de pedra no fundo, vou colocar um outro pedacinho de tecido, que eu estou reaproveitando aqui uma juta, mas você pode utilizar uma manta de drenagem. Vou colocar por cima da pedrinha aqui dentro e aí sim eu vou colocar o substrato. Então esse tecidinho serve para evitar que o substrato passe pelas pedrinhas e se misture e saia também pelo furo de drenagem do vaso. O substrato que eu preparei, eu estou utilizando a terra vegetal que já estava dentro dos vasos, já é uma terra mais antiga, mas ela está em boas condições. E eu acrescentei um pouco dessa terra preparada aqui da Vazap. Vou colocar o link para vocês desse produto, porque eu achei ele muito bom. Ele já é um material mais pedaçudo, que vai ajudar esse substrato, essa terra a ficar um pouco mais soltinha. Então eu vou misturar bem e vou utilizar esse substrato aqui para fazer o plantio das mudas de flor de mel. A ideia é colocar 2 mudinhas em cada um desses vasos menores e 3 mudinhas nos vasos maiores, incluindo esse aqui de baixo. Então elas, com distanciamento entre elas, elas vão ter espaço para crescer, ficar mais volumosas e aí pender para fazer o efeito que eu quero. Então vamos ao plantio.
Prontinho, eu amei o resultado. A delicadeza das flores contrastou muito bem com os vasos bem rústicos e acho que eu vou conseguir exatamente o efeito que eu quero, assim como se as flores estivessem derramando dos vasos. Estou bem ansiosa agora para que elas se desenvolvam e fiquem bem bonitas. Agora o próximo passo é fazer uma rega bem em abundância, mas eu vou fazer isso depois que a minha torre de vaso já esteja posicionada no local definitivo. Inclusive é uma dica, você já montar a torre, fazer o plantio no local que ela vai ficar, porque fica um suporte pesado e também como eles estão se equilibrando, o ideal é não ficar movimentando. A gente fez o plantio aqui para que a filmagem fique melhor, para que vocês possam acompanhar os detalhes, mas você aí na sua casa já faz o plantio no local definitivo. Uma dica aqui é vocês colocarem o substrato um pouco mais baixo do que a borda do vaso, porque senão quando a gente vai fazer a rega, ele pode transbordar e como o vaso já está meio inclinado, ele vai cair em grande quantidade. Então a gente deixa o substrato abaixo da borda do vaso para evitar esse problema. E aí na hora da rega também a gente tem que regar com cuidado, com calma, coloca um pouquinho de água, espera o substrato absorver e a água descer e vai fazendo isso aos poucos. Eu espero que esse vídeo tenha te inspirado a também cultivar a florzinha de mel, essa planta tão versátil que pode trazer beleza para a decoração do nosso jardim e da nossa casa. Ah, e se você já cultiva a flor de mel amarela, me conta aqui nos comentários para eu saber. Não se esqueça de clicar em curtir e de se inscrever no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!